Olá, olá! Seja bem-vindo a mais essa aula. Gostou aí das aulas anteriores? Está aplicando? Está se desenvolvendo? Vamos para mais uma aula do Excel. Nessa aula a gente vai falar da fórmula de conte valores e da fórmula SI, ok? Para que serve essa fórmula de contar valores? Imagine que você tem um banco de dados e você precisa saber se em algum desses dados estão faltando alguma informação, em algum desses campos. Então imagine que você tem, eu deixei até o exemplo aqui das últimas que nós fizemos, justamente para ter mais informações. Imagine que você precisa saber, dentro de 10 colunas, quantas delas estão vazias, ou estão completas, ou possuem algum tipo de dado dentro de alguma base. Imagine que você mandou um cadastro para os funcionários preencherem, para os clientes preencherem as informações cadastrais, enfim, ou de faturamento, ou de informações, e você precisa saber quantas informações foram devolvidas, ou algum formulário que você enviou para ser preenchido, você extraiu isso em Excel e precisa saber quantas das informações foram preenchidas corretamente, ou se algum campo não está preenchido. Então, qual é a fórmula que nós usamos para identificar isso? Vamos imaginar o seguinte: aqui nessa tabela que nós estamos usando, veja, nós temos aqui 8 campos. Tá vendo que eu estou selecionando aqui, ó? Selecionei esses 8 campos, tá? Se você quiser saber a quantidade, você pode selecionar e olhar aqui na barra, tá vendo? Aqui abaixo, ó, ele mostra a contagem 8. Então eu sei que eu tenho 8 campos que precisam ter informações dentro dele. Como que eu faço isso através de fórmula? Claro, nós estamos usando uma amostragem pequena, justamente para ter uma dimensão, uma visualização até melhor. Mas nós queremos entender melhor quantas informações dos campos. Imagine que você tem um banco de dados aí com 1.500, 2.000, 10.000 linhas ou dados que você precisa saber se existem informações completas. Então, você usa a fórmula conte valores. Vamos lá? Você vai vir em função e aí você vai procurar aqui, ó, dentro da categoria de estatística, tem a opção de conte valores, tá bom? Esse conte valores aqui, ele abre e pergunta quais são os valores, ou seja, os campos que você precisa contar para saber se existe ou não informações. Você vem aqui e seleciona, eu quero da coluna A até a coluna H. Eu sei que são 8 campos de dados, que ele precisa me resultar 8 no total. Eu selecionei, ele vai perguntar valor 2. Na verdade, eu vou melhorar isso aqui, ó. Não é exatamente isso. Desculpa, vou só retornar aqui do A ao H. Eu sei que são 8 campos e eu só preciso dessa contagem, tá? Vou refazer e vou dar um OK. Quando eu coloco OK aqui, ele já me trouxe 8. O que significa? Ele está falando dos 8 campos de dados que precisam estar preenchidos, 8 estão preenchidos. Tá ok? E aí eu vou replicar para as demais colunas. Para que serve isso, afinal? Imagine que algum desses campos, ou alguém mandou essa informação para você e você precisa saber se todos os campos foram preenchidos. De novo, claro que a gente está batendo o olho aqui, existem poucos dados e a gente está vendo que todos estão preenchidos. Num banco de dados muito maior, numa planilha muito maior, com muitas informações, fica difícil de você ficar visualizando se algum campo está vazio. Com essa fórmula você consegue. Veja bem, eu vou selecionar esses campos aqui e vou apagar. Olha o resultado que ele vai mostrar lá na coluna conte valores. Veja, eu apaguei as informações aleatórias aqui e ele automaticamente mudou. Então esses aqui ele indica que tem de 8 campos, 8 estão completos, mas esses aqui só 3 estão completos. Olha o que ele fez. Ele contou que esse campo e esse está preenchido, ou seja, 2, e o último, 3. Então, só 3 campos estão preenchidos. Por aqui, eu posso, como nós vimos nas aulas anteriores, ir em dados e filtrar e pegar quem são esses campos que estão faltando. Lógico que você vai filtrar num campo de dado muito maior. Aqui nós já visualizamos, já temos isso visualmente, né? Então, se eu selecionar, eu sei que são essas pessoas, que são esses clientes, que são esses fornecedores, que estão faltando algumas informações importantes cadastrais aqui, tá? E aí eu tiro essa informação, volta tudo no banco de dados. E aí aqui eu vou voltar os dados
E aí ele me mostra o total. Maravilha! Eu sei que existe 8 campos. Eu posso fazer isso agora? Também. Pro final, eu preciso saber quantas pessoas existem nessa banda, nesse banco de dados, quantos clientes. Ah, mas aqui eu sei que já batendo o olho que tem 24 linhas preenchidas. Porém, a primeira é um título, é uma descrição das informações que vão vir a seguir. Logo, eu não tenho 24, eu tenho 23. Imagine uma planilha muito maior que você precisa saber sobre isso. Ou, imagine que também muitas pastas de trabalho, muitos arquivos, muitas vezes usam entre a primeira e a quinta coluna aqui, se for um layout, por exemplo, de banco de dados, para dar descrições, informações para as pessoas preencherem, por exemplo, uma tabela de dados. Então, às vezes, a informação, a tabela vai começar a partir da linha 6 ou a partir da linha 10 para começar o preenchimento. Então, para você saber quantos dados tem, você vem aqui no final e você vai digitar ou vai entrar em fórmulas e vai de novo. Conte valores. O que você vai colocar? Eu quero saber quantas pessoas tem. Da 2 até o final. Anderson, mas eu tenho que ir arrastando até o final? Se for poucos dados, sim. Se não, deixa selecionado a primeira linha da informação, segura Shift, Ctrl e setinha para baixo do teclado. Quando você fizer isso, ele vai até a última linha onde tem informação. Ele mesmo faz isso e você dá um Enter. Pronto. Ele selecionou e viu, beleza. Tem 23 informações, ou seja, 23 campos preenchidos. Nesse caso, 23 empregados, ou 23 clientes, 23 fornecedores. Agora eu quero saber se para todas as outras colunas, os 23 campos estão preenchidos também. Eu venho aqui e olha que maravilha. Todos estão preenchidos. Se algum tivesse faltado, automaticamente ele muda na fórmula, tá? Ó, nessa coluna tá faltando alguns. Ok? Porque deu 19. Tranquilo? Vou voltar aqui. E agora a fórmula se. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma checagem, ou seja, uma conferência se uma informação é igual a outra. Ou seja, se o Marcelo da minha planilha aqui é igual ao Marcelo de uma outra planilha. E aí eu pego a referência, que é a chave, que é o nome dele, e faço uma checagem. Se esse nome é igual ao que está na outra planilha, você me traz um ok ou verdadeiro. Se não, vai ser falso e eu sei que eu preciso corrigir essa informação. Como que eu faço isso? Lógico que eu vou usar aqui a mesma planilha para fazer isso, mas você pode usar uma outra, ok? Por exemplo, eu vou utilizar aqui em função a fórmula se, nesse caso eu vou pegar a mais recente, e aí eu vou pegar aqui, ó, fórmula se, e ele pergunta, vamos fazer um teste lógico, o que você quer testar? O teste lógico é fazer a conferência, tá? Se o valor é igual a outro. E eu vou utilizar o nome Marcelo da linha 2, ok? A2 é igual, ó, valor de referência lá em cima ainda, tá? É igual a quem? Ao F2. Embora esteja minúsculo e maiúsculo, ele busca a informação e não a formatação, tá bom? Então, se esse A2 é igual a F, ou eu poderia usar, se esse aqui é igual de uma outra planilha, ele buscaria também, tá bom? É só ir na planilha que você deseja e selecionar o campo ou a célula que você precisa. Se for verdadeiro, você vai trazer para mim, está correto. Se não for, você vai trazer o quê? Ou falso, ou ajustar. Aqui você pode escolher que tipo de palavra você prefere usar, tá bom? Eu vou usar ajustar. E aí você vai dar um ok, e olha o que ele faz. Ele fala, ó, eu chequei a A2 e a F2 e a informação contida é a mesma, então tá correto. Beleza? Se tiver alguma coisa errada, ele mudaria. Viu? E eu repliquei para todas as linhas de dados e ele corrigiu. Imagine se o nome Marcelo na F aqui, por exemplo, fosse João. Ele ia dar ajustar. Então eu sei que as linhas que estivessem com a palavra ajustar, eu precisaria dar uma checada lá, verificar o que aconteceu. Beleza? Essa é a fórmula se. Claro, eu usei para nome, mas você pode usar para qualquer outro tipo de dado. Ah, o código do cliente é 20, ele tem que estar 20 lá também. Você pega uma referência aqui
por exemplo, com o nome dele, e verifica se na outra planilha esse mesmo fornecedor está com o mesmo código. E aí você faz, eu vou checar a nota fiscal. Você pega o número da nota fiscal e verifica se em outra tabela de dados, em outra planilha, o valor que está lá é a mesma referência que você tem aqui. Ou seja, você pode usar para qualquer tipo de informação ou dado para poder trazer essa correção, tá ok? Espero que você tenha gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima. Até já!